Olá, tudo bem? Sou Karine, professora de literatura, e nesta aula vamos falar sobre o pré-modernismo, que ocorreu no Brasil de 1902 a 1922 e teve como principais autores Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e Augusto dos Anjos. Antes de falarmos do pré-modernismo, é necessário que a gente relembre quais foram as escolas literárias que antecederam o pré-modernismo. Então, nós temos primeiro o realismo, que ocorreu no final do século XIX, que tinha como foco a objetividade. Eu coloquei a figura do grande nome do realismo, que é Machado de Assis, e se a gente pegar, por exemplo, a principal obra dele, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós vamos ter um personagem, que é o próprio Brás Cubas, que morre, né, e depois de morto resolve contar a sua história. Então, ele vai, ao contar a sua história, traçar, né, qual era o perfil da sociedade da época, os privilégios que a elite da época tinha, uma elite da qual ele fazia parte. Então, a gente vê aí uma obra em que não há nenhuma idealização, né? Há uma denúncia daquela sociedade, daquela época. Temos também um outro período que, na verdade, ele acontece ao mesmo tempo do realismo, né? Uma outra corrente, que é o naturalismo. O naturalismo, ele vai ter a mesma concepção do realismo, ou seja, vai fazer críticas ao homem, àquela sociedade, só que ele tem como base o determinismo, o cientificismo. O que que isso significa? Significa que ele vai entender aquele homem a partir do meio em que ele está inserido. Então, ele vai analisar esse homem e vai dizer, não, o caráter dele é devido ao ambiente em que ele vive, em que ele está inserido. Juntamente com realismo e naturalismo, vai acontecer o parnasianismo. O parnasianismo, diferentemente dos outros dois, não teve nenhuma preocupação social. Na verdade, a preocupação dos parnasianos era com a forma, né? Eles buscavam um rigor formal, um equilíbrio na escrita, usando palavras difíceis, versos invertidos, tudo na busca, né, da arte pela arte. Para a gente ter uma ideia, o nosso hino nacional foi escrito neste período. A gente sabe que muitas palavras que estão no nosso hino nacional, a maioria dos brasileiros não sabe o significado. Então, a gente, né, tem uma ideia do que é essa arte pela arte, ou seja, nenhuma preocupação social. Depois do parnasianismo, do realismo, naturalismo, nós temos o simbolismo. Se a gente lembrar que o realismo, o naturalismo tinham como base, né, a objetividade, a razão, a ciência, a gente vai, então, encontrar um homem aqui, no final do século XIX, início do século XX, que está pessimista em relação a tudo isso que a ciência trouxe, porque a ciência trouxe progresso, sem dúvida. Mas junto com o progresso veio miséria, veio exploração do trabalhador, né? Então, é por isso que chama a arte da decadência, porque esse homem, ele está vivendo um momento de desencanto diante daquela sociedade, né? Então, o poeta simbolista, o que ele vai fazer? Ele não mais vai querer lidar com conceitos materiais, com definições científicas, não. Ele vai buscar, então, sugerir. Ele não vai dar nenhum conceito pronto, ele vai sugerir. E ele faz essa sugestão nos poemas através dos símbolos, por isso que chama simbolismo. Agora a gente já consegue, então, entender o pré-modernismo. Primeiro que pré-modernismo não é considerado uma escola literária. Por quê?
Porque o que se é produzido nesse momento é bem diversificado. Então, é considerado, na verdade, um período de transição, porque há um sincretismo nas produções literárias. Sincretismo é mistura, então há uma mistura. Que mistura é essa? A gente vê um poeta, um escritor, que começa a voltar o seu olhar para os problemas do Brasil, que é o que vai realmente acontecer de fato no modernismo, mas ele ainda aqui nesse momento, ele ainda vai sofrer influências daquelas escolas literárias que eu falei anteriormente. Então, a gente ainda vai encontrar autores que, apesar de já estar começando a voltar o seu olhar para o Brasil, ainda tem a influência, por exemplo, do naturalismo com o cientificismo. A gente ainda vai ter autor que vai analisar o personagem, o homem da obra, tendo como base o meio em que ele vive, tá certo? Da mesma forma, nós vamos ter autores preocupados com o rigor formal, que é a arte pela arte do parnasianismo. Vamos ter também autores que vão usar, né, o que foi feito no realismo, né, a crítica, a objetividade, né, ao falar sobre os problemas brasileiros. Da mesma forma, a gente também vai ter autores que vão ser influenciados pelo simbolismo, através do subjetivismo crítico, ou seja, vai analisar aquele homem de forma crítica, tá certo? Com um pessimismo mesmo diante daquela sociedade. Bom, então, quando a gente olha para o pré-modernismo, a impressão que a gente tem é que os autores começam a fazer uma radiografia crítica do Brasil. Então, a gente tem uma literatura de crítica social, né, mas uma crítica social, grande parte voltada já para os problemas específicos do Brasil. A gente vê uma desmistificação do romantismo pregado lá na escola literária do romantismo, e esse nacionalismo ufanista, que nós também víamos lá no romantismo, isso cai por terra. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, do índio do José de Alencar. O índio do José de Alencar é uma figura totalmente idealizada. Esse índio, na verdade, ele não existe. Aqui vai começar a aparecer, né, o que realmente existe. Então, é uma literatura que mostra o Brasil real com seus conflitos políticos sociais e é, portanto, né, um nacionalismo crítico amargo. Então, assim, a partir de agora, né, e segue aí no modernismo, nós vamos começar a ver uma literatura que não tem romance, pelo contrário, é uma literatura que vai escancarar os problemas do Brasil. Talvez por isso sejam as obras que mais aparecem nas provas, né? Porque é uma obra que te faz refletir, te faz conhecer determinado contexto do Brasil, né? Isso é muito importante. Bom, então as características desse período de transição. Então a gente começa a ver já em alguns autores a ruptura com o academicismo. Então, assim, vai ter a preferência de alguns autores pelo uso de uma linguagem coloquial, uma linguagem simples, porque o objetivo deles era atingir principalmente as camadas populares, né? Vamos ver também nas obras denúncia da marginalidade de alguns sujeitos no Brasil, de alguns personagens do Brasil, que é o sertanejo, o caipira, o mulato. A gente tem ali um regionalismo e um nacionalismo, porém crítico, e não aquele regionalismo, aquele nacionalismo ufanista idealizado lá do romantismo. E uma exposição crítica da realidade brasileira, né? E a gente vai perceber que as obras, ou elas vão
denunciar fatos históricos ou elas vão usar como pano de fundo os fatos históricos, políticos e sociais e, ao mesmo tempo, fazer denúncia? Bom, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, antes de entrar, né, na explicação dos autores, para que as aulas não fiquem muito extensas e cansativas. Então, no próximo vídeo, eu já começo a falar do primeiro autor, né, desse período de transição, que é o Euclides da Cunha. Espero que vocês continuem acompanhando. Até a próxima.